Como prometido, vamos falar sobre a conversão de São Paulo, que era Saulo. Dia 25 é sábado agora, né? Padre Demétrios dos Santos Silva, Frei Tio, Padre Demétrios dos Santos Silva, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Valdir, boa tarde para todos vocês aqui no estúdio. Boa tarde a você que está nos acompanhando pela Rádio Brasil, paz e bem para você. Amém. Quase 24 anos de padre? Quase 24 anos de padre. Estamos chegando lá, daqui 2 aninhos, né? Um ano e pouquinho. Aí tem aquele famoso ano sabático, não? Vai ter não. Não vai ter não? Não, vai ter não. Pra quê, né? Vou ter a eternidade para... Padre, meu querido, eu sempre pensei que o senhor tivesse feito um pós-graduação na vida de Paulo. Fiquei surpreso ao saber do senhor que, na verdade, a pós-graduação do senhor é sobre São João. Isso, quando eu fiz, então, a minha pesquisa é sobre o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de 1 a 8. É a passagem da videira. Só isso? Isso. Uau! E sobre esse texto debrucei, né, sobre ele, toda a pós-graduação. Uhum. É um texto maravilhoso. E por que o senhor fez uma pós-graduação em cima de 8 versículos do capítulo 5 de São João e de repente virou um apaixonado por São Paulo? O meu evangelho predileto é o de São João, né? E gosto muito das cartas de São Paulo. Minha paróquia de origem é a paróquia São Paulo Apóstolo, em Sumaré, né? Minha paróquia de origem. E então, desde menino, a gente tem acostumado a lidar com Paulo, né? Só que lá no nosso curso diocesano, em Piracicaba, onde eu sou professor, eu dou aula de literatura paulina. Então, já aí há muitos anos, né? Então, aí é minha área de pesquisa, né? Eu pesquiso muito a literatura de São Paulo. É muito bom. Um ano de letivo, dá para esgotar o tema Paulo? Não, impossível. Impossível. Dá para introduzir. Dá para introduzir o tema Paulo. Até assim, quando a gente estuda nos cursos aí, né, profissionais, né? Então a matéria se chama literatura paulina. Então é uma vasta literatura e cada textinho, cada versículo, existe teses e teses e mais teses estudando a figura de Paulo, seus escritos, a profundidade, a comunidade que recebeu. Então é uma vasta área de estudo dentro do campo da teologia bíblica e da exegese. Então, assim, é uma matéria que é inesgotável. Tanto é que Paulo é chamado por nós de o doutor dos doutores, né, da igreja. Então, ele é muito bom, ele é muito bom. É de Paulo, é pauleira. É Paulo Pauleira, porque olha, ele é, digamos assim, bem, como é relatado na conversão, né, nos textos da conversão, né, Deus fala, né, esse é o instrumento que eu escolhi para levar a minha palavra. Uau. Então, ele é o instrumento que fez com que o evangelho chegasse a nós hoje. Não é? Então, dele a igreja aprendeu o jeito de ser missionária, porque ele aprendeu com Jesus esse jeito, né? E hoje todo o processo missionário, ele precisa passar pelo conhecimento de Paulo. Não se faz missão sem a gente ler Paulo, sem a gente estudar Paulo. Toda missão sem conhecimento de Paulo, ela costuma não funcionar. Mas Paulo, ele tem ali digamos assim, os segredos, né, para que uma missão dê certo. Então, hoje, o estudo de Paulo é fundamental para todas as atividades da igreja. Espiritualidade, teologia, missão, catequese, Bíblia. Estudar Paulo é fundamental, assim, para nós darmos passos onde nós conseguimos tocar o coração dos irmãos e das irmãs. Ou seja, os pregadores também precisam conhecer Paulo. Padre, e quem era Paulo antes da conversão? Muito bem, os textos sobre... Nós encontramos as fontes sobre Paulo e o seu processo de conversão, primeiramente em suas próprias cartas e depois também no Atos dos Apóstolos. É engraçado que no Atos dos Apóstolos nós temos 3 narrativas da conversão de Paulo.
para perceber como que a conversão de Paulo é importante na caminhada da igreja. Nós temos uma primeira narrativa que é no capítulo 9. No capítulo 9, onde essa narrativa é apresentada para nós, discípulos e discípulas de Jesus. Nós temos uma segunda narrativa, que é do capítulo 22 do Atos dos Apóstolos, onde Paulo fala aos judeus. Então, a primeira narrativa da conversão de Paulo é para nós cristãos e cristãs. A segunda foi dirigida aos judeus. E tem a terceira, que é do capítulo 26, onde Paulo fala a não-judeus. A não-judeus. Então, a narrativa sobre a conversão de Paulo é tão importante que só no Atos dos Apóstolos temos três narrativas. E quem é Paulo antes da conversão? Então, mas essas três narrativas não foram escritas por Paulo, e sim por Lucas. Isso é em Lucas. E nas cartas de Paulo, né, nós temos esparramadas nelas vários indicativos do seu processo de conversão. Apesar que Paulo, ele nunca usa sobre a sua experiência a palavra conversão. Mas a descoberta do caminho, a adesão ao Mestre Jesus, abraçar o Evangelho do Cristo, o conhecimento de Cristo, a pregação de Cristo e esse crucificado. Então, Paulo vai utilizar essas outras expressões. Quando nós pensamos em conversão, nós pensamos o quê? Uma pessoa que teve uma vida totalmente zoada e que no encontro com o Senhor conserta essa pessoa e essa pessoa, então, muda de vida. Só que no caso do Paulo, nós temos uma outra questão. Paulo, ele era um judeu exemplar, da tribo de Benjamim, de pais judeus, zeloso, ele era fariseu, e enquanto a sua prática farisaica, isto é, o fariseu é alguém que segue a lei, ele é irrepreensível. Então, o que significa? Os judeus, eles tinham 613 preceitos da Torá escrita ou oral para ser vividos. Paulo vivia esses 613 preceitos. E então ele era um judeu exemplar para todos. E ele abraça Jesus Cristo e aí muda todo o processo da vida dele. Então, ao contrário, ele não era uma pessoa toda zoada, ele era uma pessoa toda certinha. De acordo com a lei. De acordo com a lei, de acordo com a religião judaica. Ele estava se aproximando da perfeição. E como que um judeu se transforma em soldado romano? Ele nunca foi soldado romano. Ele era cidadão romano. Sim. Cidadão. E como cidadão, o que acontece? Paulo, ele é da cidade de Tarso. Tarso é uma cidade importantíssima no mundo greco-romano. Lá tem escolas filosóficas mais famosas do que as de Atenas e de Alexandria. Lá temos, por exemplo, um filósofo que é o Atenodoro. O Atenodoro é um grande filósofo estoico. E Paulo recebeu influência desse filósofo. Essa cidade, Tarso, ela tem assim, as benesses do Império Romano. E o pai de Paulo, ele tinha o título de cidadania romana. E esse título de cidadania romana é transmitido ao filho, é transmitido ao Paulo. Então, Paulo é um cidadão romano. Mas Paulo, em suas cartas, não gosta de falar sobre isso. Porque, para Paulo, a cidadania não é daqui. A cidadania é nos céus. E por isso, então, Paulo não está pouco se lixando com a cidadania romana. Só que ele usa a cidadania romana para alcançar os corações, para ir aos lugares mais longe e para chegar em Roma. Então, Paulo, ele não gosta de falar desse assunto, mas ele sabe aproveitar para levar disso o evangelho. Então, Paulo é um cidadão romano. O que algumas pessoas confundem, quando a gente até coloca isso, que Paulo é um soldado romano, é que Paulo, ele teve um momento da vida dele em que ele recebeu do Sinédrio, ele recebeu a profissão, digamos assim, de oficial de justiça, onde ele, Paulo, ia ao encontro de pessoas que se desviaram do judaísmo e eram acusadas de crime contra a fé. Essas pessoas, então, eram presas e eram levadas ao tribunal
judaico. E esse tribunal, então, exercia, então, muitas vezes, sua sentença, e muitas vezes era sentença de morte por apedrejamento ou outras questões. Essas pessoas são os cristãos. Cristãos, são os cristãos. Então, Paulo, ele fazia esse papel de oficial de justiça. Então, era ele que ia com soldados, levar as intimações, intimar as pessoas eram, então, ali presas e levadas ao tribunal. E aí algumas pessoas acham que Paulo era um soldado que prendia as pessoas. Não era um soldado, era um oficial de justiça. Que, claro, caminhava com os soldados para a execução daqueles mandados. Ele né? executava também? Não executava. Nem no caso de Estevão, quando Estevão ele foi condenado ali à morte, né? Ele ficou cuidando das roupas, dos pertences daqueles que executaram a pena. Olha mas só, Paulo não executou a pena. Então, mas no caso, na passagem de Estevão, muitas pessoas consideram que Paulo era o chefe daquele grupo de soldados que apedrejaram. Isso é um Estevão. entendimento errôneo da figura de Paulo. Uhum. Uma vez eu vi uma publicação, né, no Facebook, né, uma publicação onde colocava lá, Moisés fez tal coisa, aí estava, Paulo era um assassino. Oxe. Né? Então o que acontece? Paulo não era um assassino, Paulo era um oficial de justiça. Que cumpria a lei. Cumpria a justiça. Ele era fiel à lei judaica. Então ele prendeu muita gente a serviço do Sinédrio e essas pessoas, várias delas, não todas, mas várias delas foram condenadas à morte. Ou seja, nada muda muito, né? Então vamos lá. Então, o senhor já falou para nós, não tem como a gente não fazer uma ligação, né, padre? Mas eu digo assim, então o senhor já falou para nós quem era Paulo antes. Aliás, ele era Saulo, né? Ele era Saulo, que é o nome Saul, né, o nome, né? Mas esse Saulus, né, é um indicativo ali que Paulo tem um pezinho no mundo grego. É de Tarso. Tarso é uma cidade tipicamente do mundo greco-romano, né? Então, Paulo ele foi educado com contatos com as escolas romanas. Paulo falava grego bem, Paulo escrevia em grego, não é? Mas ele também foi educado em Jerusalém. Aos 15 anos de idade, mais ou menos, ele chega a Jerusalém e ele estuda na escola de Gamaliel, que era o grande mestre, um dos grandes mestres fariseus daquele tempo. E ele é educado ali dos 15 aproximadamente quase aos 30 anos, que era a idade de educação mesmo de um jovem que queria ser mestre. Ele é educado e ele vivencia junto com Gamaliel e torna-se um fiel. Ele era entre os jovens ali, ele era o melhor aluno, ele era o melhor discípulo, ele era zeloso. Então as pessoas sabiam, olha, Paulo está aí, olha, Saulo é isso, ele manja, ele é bom aluno. Discuta com ele que você perde. Ele é um bom aluno, ele é firme, ele é zeloso. Então, Paulo tem essa fama. E quando ele se converte, né? Essa fama, junto com a fama de perseguidor, chega aos ouvidos de cristãos. Então, toda a vida de Paulo, a partir da conversão, Paulo é um homem sob suspeita. Mesmo ele já sendo um apóstolo experiente, evangelizador, ainda assim ele era visto sob suspeita. E quando ele morre ainda sob suspeita. E ele sempre era acompanhado de algum seguidor de Cristo anterior a ele, de nome, né? Paulo sempre trabalhou em equipe. Paulo não era uma pessoa sociável. Alguns vão falar que ele era difícil. Não é. Era uma pessoa onde as pessoas que conviviam com ele se apaixonavam por ele. E Paulo, então, sempre trabalhou em equipe. Só que Paulo, ele carrega o seu jeitão ainda, que veio do farisaísmo. Pau é pau, pedra é pedra. E ponto final. Então, ele carrega esse jeitão, né? Mas ele sempre conviveu em equipe. Então, quem foi que acompanhou Paulo, abrindo as portas para Paulo, foi Barnabé. O apóstolo São Barnabé. Barnabé, que é um judeu legítimo, né? E ele que aceitou o Cristo, é ele que introduz Paulo nas comunidades e que apresenta Paulo aos apóstolos. Então, Barnabé foi fundamental. Depois, Paulo vai se cercando de uma equipe. Então, vai tendo lá homens e mulheres que vão fazendo parte da equipe de Paulo. Timóteo, Silas, Tito, Lídia, Febe. Então, nós temos aí um Apolo grupo. também?
Apolo também era amigo de Paulo. Então, o quê? Nós temos uma equipe diversa. Lucas, Marcos. Olha não só, é? 2 evangelistas. Isso, era é um grupo muito fecundo. Uhum. Aí pega Tíquico, pega Filémon, pega Onésimo, que também se tornaram grandes, né? Então nós temos aí um grupo muito grande de pessoas que formaram, que participaram da equipe de Paulo. E Paulo, conforme ia avançando no seu trabalho missionário, essas pessoas ficavam nas regiões evangelizando e ele ia para outras regiões. Então, Paulo, ele é uma pessoa que realmente ensina que a missão se faz em equipe. Por isso nós falamos que ele é o grande exemplo de missionário de toda a igreja. Porque ele trabalha em equipe. Vou pegar o gancho que o senhor falou, que ele formava comunidades e deixava lá alguém tomando conta e saía. O gancho é o seguinte, que amanhã nós vamos conversar com o professor Luiz Alexandre Solano Rossi, que lançou um livro chamado Paulo, Agente de Pastoral e Semeador de Comunidades. É em cima disso que o senhor falou, né? Ele vai e forma... Sabe uma pergunta que eu queria falar para o senhor? A gente fala de carta, quando a gente fala as cartas de Paulo são famosas, ou seja, ele escrevia, mas ele era um bom orador também? Era um bom orador. E por quê? Alguns vão falar que ele não era um bom orador, ele era um bom orador. Por quê? Por causa de Tarso. Em Tarso, ele teve contato com os filósofos estoicos, com a escola estoica, ele teve contato. Algumas frases de Paulo lembram frases de Atenodoro, que era um grande filósofo estoico. E Paulo, então, com algumas cartas, mostram que ele tem aquela capacidade da oratória que nasceu dessa experiência, somados à experiência da Midrash judaica, que ele aprendeu lá com Gamaliel. Então ele uniu o melhor dos dois mundos. Então ele tinha uma retórica muito grande. No Atos dos Apóstolos temos uma passagem que está ele e Barnabé. E aí começaram a chamar ele de Júpiter, começaram a chamar Barnabé de Marte, porque quem falava era Paulo que dava os discursos. Então apelidaram ele lá, olha, ele é Júpiter, ele é Marte. E eles rasgam as vestes porque nós não somos deuses, nós somos gente como vocês. E quem tinha a capacidade de oratória era justamente Paulo. Olha só. Então Paulo falava muito bem. Conversão. O senhor fez aí todo um pós-graduação de 8 versículos de um capítulo só. A conversão de Saulo para Paulo. Como é que se deu e o que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje? Caminho de Damasco. No caminho de Damasco, Paulo, que estava executando o seu papel zeloso de judeu, oficial de justiça, levando cartas e soldados para trazer pessoas ao tribunal, ao sinédrio. Neste caminho, Jesus cruza o caminho de Paulo. E quando Jesus cruza o caminho de Paulo, e Paulo cai por terra, o texto diz que ele cai cego. Por quê? Porque todo conhecimento da palavra de Deus sem o Cristo é cegueira. E ele percebeu que tudo aquilo que ele fez até agora era lixo. E ele percebe que o Cristo é o grande prêmio que ele deseja. Então o que acontece? Paulo era zeloso até ali. Só que agora ele percebeu que todo esse zelo não traz a salvação, porque não tem sentido. E o sentido que Paulo encontra é naquela luz lançada sobre ele, que mostra que ele está cego. E ele cai por terra. E aí aquela luz, aquela voz que vem com a luz, né? Olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Né? E o que eu faço? Eu quero ver a luz. Eu quero ver de verdade. Fica aí em Damasco que eu vou mandar um carinha para conversar com você. Aí o Ananias que vai fazer esse papel. Paulo, ele, na sua cegueira, agora com o Cristo, ele é obrigado a revisitar
toda a sua experiência passada até o presente, para perceber que todo aquele caminho só terá sentido com a pessoa de Jesus. E aí, Paulo vai ficar mais ou menos 3 anos nesse processo do batismo até o passeio dele ali, ao encontrar primeiramente os apóstolos ali, num primeiro momento. Ele vai parar na Arábia, são 3 aninhos aí. Nesses 3 aninhos, ele faz todo um processo muito bonito, onde ele revisita toda a sua experiência até o presente. Ele percebe, nada disso faz sentido sem Jesus. E aí, Paulo decide pegar esse Jesus e levar a todos os corações, porque somente esse Jesus é capaz de dar sentido para a vida humana. E Paulo aposta todas as suas energias nisso. Então, todo aquele zelo que Paulo tinha agora, que tinha com o judaísmo, ele tem 1000 vezes mais agora com Jesus. Ele era aquele Paulo lá, zeloso ao extremo. Aquilo não chega nem perto do que ele é agora, a partir do Cristo. E aí, por isso que Paulo alcança o mundo. Padre, o catequista de Paulo, então, foi Ananias. Porque alguém teve que ensinar, ou ele não precisou passar por uma catequese? Eu gosto de falar assim, que o introdutor foi Ananias e Barnabé. Uhum. O introdutor. Os introdutores, Ananias e Barnabé. Paulo já vem num processo catequético com a palavra. Só que ele precisou se tornar catecúmeno. E como catecúmeno, ele se tornou neófito. Então, ele se tornou um cristão recém-batizado. E nesse processo de catecúmeno até neófito, ele fez todo esse processo muito bonito de rever toda a sua experiência e perceber, eu persegui a igreja. Eu persegui o meu Senhor. E minha vida só tem sentido com o meu Senhor a quem eu perseguia. Seria a mesma coisa de falar, um ateu que lê a Bíblia para contestar o cristão e de repente ele é convertido, ele já sabe tudo. Então vai ficar fácil para ele. É algo semelhante. Algo semelhante a isso. Paulo já carrega uma bagagem. De todos ali os cristãos ali, o mais bem formado é Paulo. Pedro não é tão bem formado como ele. João não era tão bem formado como ele. Quem é o mais bem formado de todos? É Paulo. Não é? E Jesus falou, eu quero esse cara, porque esse cara é teimoso, ele é muito teimoso, muito zeloso, e ele é sabidão. Ele é sabido, eu preciso dele. E Jesus fala, eu quero ele. Por isso que Jesus vai e cruza o caminho dele de Damasco. É de propósito, não é um evento que sai do nada. É de propósito. Jesus estava lá esperando, ele vai passar dia tal, e é esse dia tal que o bicho vai pegar. E pegou. Jesus pega Paulo para si, não é? E Paulo se tornou o instrumento nas mãos de Jesus. Um dos mais eficazes. E Jesus fez a sua palavra chegar até nós hoje, por meio disso. A Lúcia Souza está dizendo aqui, que bênção de palavras. E também a Maria Glória. Fala para o Frei que estou acompanhando a entrevista. Eu sou a Glória que está de repouso da cirurgia de catarata. Pois é, nossa paroquiana. Glória, um grande abraço. A você também, minha irmã. Como é que nós podemos pegar essa conversão de Paulo para o nosso dia? Creio que a conversão de Paulo tem muito a nos ensinar. Primeiro, perceber que mesmo aqueles que já vêm num caminho religioso, aqueles que vêm num caminho de conhecimento e de espiritualidade, precisam se converter. Nós precisamos nos converter. A conversão é algo necessário para toda a vida cristã, mesmo aqueles que já vivem profundamente sua fé. Então Paulo nos ensina isso. Paulo, o seu processo de conversão durou até o seu último suspiro. O seu processo de conversão. Para nós também, até a conversão é diária, né? O nosso último suspiro ainda vai ser um processo de conversão. Então Paulo nos ensina isso. Não tem cristão pronto. Todo cristão, ele é alguém que está se formando no caminho. E é no caminho que nós nos formamos em Cristo. Por isso, então, a conversão é
para o resto de nossas vidas. Esse é um primeiro ensinamento. Segundo, é levar a sério o que Jesus tem a dizer. Paulo levava a sério o que Jesus falou. Então, se foi dito, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Paulo se esforça por amar. Até aquela pessoa que lhe é mais difícil, Paulo se força a amar. Porque ele leva a sério a palavra de Jesus. Nós precisamos levar a sério a palavra de Jesus. Esse é um recado para os nossos agentes de pastorais, ministros de Eucaristia, enfim, todo mundo que está engajado em algum ponto na igreja. Todas as pessoas engajadas na igreja têm que levar a sério a palavra de Jesus. E isso é importante. Ter zelo, né, Padre? Muito. Paulo é isso. Paulo é um homem zeloso. E Jesus escolheu ele por isso. Padre, está passando horas já. O senhor disse lá no começo que o Paulo era super instruído e a gente deveria saber disso. Pergunto, para todos nós que temos alguma atividade na igreja e para entender melhor a palavra, como ter conhecimento da situação que a figura bíblica estava vivendo naquele momento. Paulo lá em Tarso, e sei lá, e assim vai por diante. Os primeiros apóstolos lá em pescadores. Por que Jesus falou de trigo e joio? Por que Jesus falou de fermento? Para quem que Jesus falou isso? Como saber dessa coisas? Para quem que Jesus está falando? Para quem que Paulo está falando? E todos os demais, João e tal. Ajuda muito Bíblia simples. Como as edições pastorais da Bíblia, como as edições populares da Bíblia, que trazem nas suas introduções um conteúdo muito rico sobre a sociedade no tempo de Jesus. De forma bem simples, mas com muito conteúdo. Então, por exemplo, a Bíblia Pastoral da Paulus, por exemplo, a Bíblia da CNBB, por exemplo, elas trazem ótimas introduções no Novo Testamento sobre a sociedade no tempo de Jesus. Quem eram os fariseus? Quem eram os saduceus? Quais eram os pobres no tempo de Jesus? Quem eram os sumos sacerdotes? Quem são as pessoas que eram mais desprezadas naquele tempo? Quem eram? De onde vinham os apóstolos? Como que são eles? Então, esses textos estão na própria Bíblia. Perfeito. E ajuda a gente a ter um conhecimento muito legal. Muito legal. Aí vai saber por que ele falou de trigo porque com certeza ele falou para agricultores. O mundo rural. O mundo rural. E aí é muito legal isso. Por quê? Porque Jesus ele está mais próximo do mundo rural por causa de quem? Nazaré. Do que Paulo, que está no mundo urbano. Por causa de quem? Tarso. Então, Nazaré e Tarso são cidades totalmente diferentes. Nazaré é rural, enquanto Tarso é urbana. Nazaré é pequena. Tem faculdade. Tarso é grande. Você tem o que lá em Nazaré? Você tem uma sinagoguinha. Não é? E o que você tem lá em Tarso? Você tem sinagogonas e tem escolas filosóficas. Então, são mundos diferentes. Sinagogonas é boa. Anota essa palavra aí. Olha, agora veja bem. Eu acho que Jesus é meio atrapalhado às vezes. Porque ele fala durante uma passagem, que não vou lembrar, ele chama aquele povo de fariseus hipócritas, sepulcros caiados. Nossa, ofende. E de repente ele chama um fariseu para ser um dos principais apóstolos da palavra. Isso. Lembrando que esse texto, ele fala para os fariseus mesmo, fariseus hipócritas. Não é para o povo, não. É para aquele grupinho, o grupinho de fariseus. Mas não qualquer fariseu, aquele grupo que falava com ele. Existiam muitos grupos fariseus. Muitos grupos fariseus. Facções. Isso. Só que há grupos que eles tinham uma grande rixa com Jesus, porque Jesus fez uma leitura da palavra de Deus diferente da deles. E aí eles se colocaram em oposição a Jesus. Porque Jesus é o mestre. Né? Não é qualquer mestre, ele é o mestre. Então esse grupo que falava uma coisa, vivia outra,
Jesus vai falar, fariseus hipócritas, sepulcros caiados, bonitos por fora e cheio de podridão por dentro. Então Jesus vai estar colocando, Jesus disse, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Ele não disse isso não, mas é por aí. Mas nós hoje falamos isso. É por aí. Ou seja, ele não falou para todos os fariseus. Não para todos os fariseus, mas para aquele grupo que lidava com ele. Tinha fariseu que era bom, tinha mestre da lei que era bom. E aí Paulo é um cara bom, entendeu? É bom, falei, esse cara é bom, mas ele está no caminho errado. Eu vou botar ele no caminho certo, que sou eu, Jesus. Eu tenho certeza que nossos ouvintes gostaram aqui desse nosso bate-papo, padre. E nós já, ao vivo, em passagem anterior do senhor, nós firmamos um pacto que o senhor traria para nós. Pílulas Paulinas. Já está em andamento, né? Tem 2 gravados. Pois é, tá vendo só? Então, meus irmãos, vocês logo mais, vocês vão ter aqui no programa Povo de Deus, não sei se podemos chamar assim, Pílulas Paulinas, né? Eu já era para ter pago essa dívida. Pois é. Mas estou devendo. Então, agora com juros e correção monetária. Pílulas Paulinas, tá bom. Pílulas Paulinas. Tá bom. Aos poucos, para a gente saber quem era Saulo lá no início. E depois, olha, tem coisa. Se em um ano de aula ele não esgota o assunto Paulo, em pílulas, então, vai ter que 10 anos de programa aí. Pois é. Fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor. A camisa da campanha daquele ano que já se foi. Muito bem, linda camiseta. Isso aí. Meu querido, gratidão mais uma vez pela presença do senhor, que é sempre bom. E a sua bênção a todos nós aqui da Rádio Brasil e aos nossos ouvintes. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu rosto bondoso e vos dê a sua paz. Amém. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos no amor de Cristo e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Gratidão, meu querido. Até a próxima. Até a próxima. Paz e bem, pessoal.